Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, estamos aqui hoje em mais um podcast do Grupo Sonhe, o Oncoponto. Estamos recebendo a doutora Selene e a doutora Lucelena para falar um pouquinho sobre os desafios da mulher na medicina, especialmente na oncologia e na cirurgia oncológica. Eu vou pedir para elas se apresentarem, falarem um pouquinho da carreira delas, da formação, do tempo de formação, mas a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os desafios, né? Nós temos aí um caminho longo a percorrer e seria muito interessante a gente falar um pouquinho hoje sobre esses desafios e como superá-los. Pode começar, Lucelena. Meu nome é Lucelena Prata, eu sou cirurgiã de tórax, fiz toda a minha formação na Unicamp, e sou formada há 27 anos. Na formação de cirurgia torácica, a gente faz 2 anos de residência de cirurgia geral e depois mais 2 de cirurgia torácica. E aí continua o treinamento assessorando algum colega mais experiente, mais velho, até você construir a sua carreira e as coisas irem acontecendo. Muito legal, Lúcia. Então, quantos anos de formada? De término da faculdade, 27. Uhum. E da residência, quase 20. Legal. Selene, conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Eu sou a Selene, eu sou médica urologista. Eu sou formada em medicina há 8 anos e depois da medicina eu fiz especialização em cirurgia geral, 2 anos, depois urologia por 3 anos. Fiz um fellow em cirurgia robótica aqui em Campinas, no Hospital Veracruz, e uma pós-graduação em cirurgia robótica pelo Hospital Albert Einstein. E fiz também uma subespecialização em urologia feminina nos Estados Unidos, na Flórida também no ano passado. Então eu tenho 8 anos de formada como médica. Sou urologista há 2 anos e estou em contínua reespecialização. Acho que não tenho a pretensão de parar tão cedo, mas sempre aprimorando dentro da minha área. Muito legal. Bom, para falar um pouquinho da minha formação, eu sou a Débora Cury, sou oncologista do Grupo Sonhe e eu me formei em 2014 na Faculdade de Medicina de Pouso Alegre. Eu, a princípio, não sei se você sabe isso, Lúcia, mas eu ia fazer cirurgia. Uhum. Eu passei no Marigatti, direto da faculdade, mas eu vi que tinha alguma coisa errada, porque eu estava mais interessada em conversar com as minhas amigas que estavam fazendo clínica do que realmente no que estava acontecendo ali na rotina. Então, eu percebi que eu estava equivocada na minha escolha e eu pensava em fazer mastologia, fazer cirurgia geral e depois fazer masto. E quando eu comecei a perceber que talvez eu gostasse nos plantões de clínica, né, conversando com essas minhas amigas, eu acabei optando por sair e pedir mesmo ali um tempinho a mais para estudar e passar em clínica. Mas eu gosto muito assim, de lidar com a rotina, na rotina mesmo com os cirurgiões. Acho que é um ponto de vista bastante prático e objetivo no cuidado do paciente. E a gente se complementa muito na rotina. Acho que é super interessante essa troca. E eu queria saber um pouquinho mais de vocês, como que foi assim a vivência de vocês. Talvez se a Lúcia puder começar, mas até trazendo um pouquinho de dados, o que eu queria trazer? Que em 2024 o Brasil conta com 575.930 médicos ativos. E o número de mulheres tem crescido significativamente. Então, atualmente, nós representamos 49,9% do total. Então, a gente já pode ver que é mais ou menos meio a meio. E entre os médicos com menos de 39 anos, as mulheres já são a maioria. Então, sendo 58% dessa faixa etária. Então, a gente já vê um movimento com esses dados, a gente já pode chegar a algumas conclusões. Para entender assim, por que a oncologia torácica é uma especialidade tão importante, né, Lúcia? Ela é uma especialidade que trata, por exemplo, o câncer de pulmão, dentre outras patologias, que é um dos tipos de câncer mais frequentes que a gente tem no mundo e no Brasil. E, assim, a minha visão é que essas mulheres na oncologia torácica, né, na cirurgia torácica, desempenham um papel fundamental, desde prevenção, diagnóstico e tratamento dessa doença. E eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você enfrentou quando você se formou e no decorrer da sua carreira, para que você pudesse desempenhar esse papel de igual para igual com seus pares, e o que você traz de lição para a gente, talvez para os dias de hoje, o que você já vê que mudou para as gerações atuais.
Eu acho que importante é que na minha época, quando eu estava na minha residência, eram muito poucas as mulheres cirurgiãs, né? Então a gente não tinha muito uma referência de alguém, né, para você se espelhar, para você conversar, para você tirar as suas dúvidas e tentar montar uma estratégia para vencer as dificuldades, né? Porque quando você vive num ambiente puramente masculino, né, a vida nesse grupo masculino, fora da parte técnica, também é masculino. Sim. Então, você acaba, por exemplo, seus colegas todos combinam de residência de ir num barzinho. Nem sempre você é convidada, porque eles vão para paquerar, para falar para falar sobre meninas, e você não representa isso, né? Sim. Então, algumas vezes, você não é tratada como 100% uma colega, né, de residência, por exemplo. Né? Isso é um fato bem importante. A outra é que o seu professor ele não estava acostumado a lidar com mulher na residência, então ele fica... existem aqueles que te tratam muito mal porque tratam todos muito mal, né, de uma maneira rude, porque a residência de cirurgia era uma residência mais embrutecida, digamos assim, muito masculina, em que você tinha que resistir, você tinha que mostrar, né, sua perseverança, diário, né? Você tinha que vencer contra as adversidades através do sofrimento. Sim. Que hoje em dia já não é mais dessa forma, né? Mas na minha época era. E você tinha que mostrar, digamos assim, a sua força interior, né? Você tinha a sua força de vontade em continuar numa carreira cirúrgica, né? E tinham os professores que te tratavam como um bibelô, não como uma outra residente, porque justamente você era uma menina, né? E o que eu vejo hoje é que essa diferença de tratamento por parte dos cirurgiões não existe mais. Porque muitos dos chefes tiveram como colega de residência uma mulher. Sim. Então, a gente vê que é como se fosse uma evolução da nossa própria sociedade. Sim. Conforme a sociedade brasileira perdeu um pouco do machismo em alguns setores, a gente vê isso também na medicina e refletindo na residência, na formação do cirurgião. Né? Porque hoje você já tem preceptoras mulheres, você não tem chefes de serviço, na minha especialidade, por exemplo, você não tem uma chefe de serviço mulher, mas você tem muitas preceptoras que são mulheres e que acabam sendo uma referência para as colegas, e isso acaba sendo um ponto de apoio muito importante. Isso é até um ponto que eu quero ouvir um pouquinho a Selene, mas isso é até um ponto que eu tinha separado para a gente falar. Eu percebo essa evolução, né? Eu já estou há algum tempo no mercado, mas eu já percebo que o que as residentes passam hoje já é bastante diferente do que eu mesma passei há 10 anos atrás. Mas ainda um ponto sensível disso é a questão da liderança. Eu acho que fica claro que a gente tem ainda uma baixa representatividade das mulheres em cargos de chefia, justamente, de liderança. E, com certeza, isso ainda é um desafio a ser superado. Eu acho que... Eu gostaria um pouco de ouvir a Selene, mas depois eu queria ouvir também de vocês duas como que vocês acham que a gente pode superar essa questão. Se são necessários programas específicos direcionados ou se isso vai ser uma própria evolução, né, da nossa sociedade, até o ponto que as coisas fiquem um pouco mais equiparadas. E aí acho que a gente pode pensar algumas coisas juntas e, quem sabe, fazer algumas sugestões. Mas, Selene, um pouquinho sobre a área da urologia. A concentração de homens na urologia ainda é superior à de mulheres, né? E você teve uma longa jornada até se formar médica, cirurgiã e urologista. E mesmo assim, eu imagino que você tenha passado por alguns inconvenientes na sua rotina, eventualmente algum estereótipo que você percebeu, alguma questão de gênero, alguma vez sua competência foi questionada por ser uma mulher atuando na urologia? Você sente isso? Alguma vez um paciente disse que preferia ser atendido por um homem do que por uma mulher? Como que é a sua vivência? Eu acho que assim, a minha jornada ela foi muito mais facilitada graças às gerações como a da Lúcia, as que me antecederam, né?
Então, quando eu entrei primeiro na residência de cirurgia geral, já não era mais tão incomum, né, mulheres cirurgiãs. Então, isso já não era uma coisa que causava tanta estranheza. Mas a escolha pela urologia, sem dúvida, é um ponto ainda muito marcante, né? Hoje a gente tem no país apenas 3% dos urologistas são mulheres, né? Nossa, eu achava que era até um pouco mais. A gente, se contar com as residentes em formação, hoje a gente já tem uma porcentagem um pouco maior, né, comparativamente, mas dos urologistas formados apenas 3%. Então, assim, é um ambiente muito masculino. E eu acho que também a urologia tem uma particularidade por ser uma área muito ligada à saúde do homem, né? Então, é muito engraçado porque é super comum quando eu falo que eu atendo muitas mulheres, isso acho que é uma particularidade por eu ser mulher, as pessoas estranham, nossa, mas o urologista atende mulher, né? Então, esse é um universo extremamente masculino, realmente, e eu acho que vem a sensibilidade, né, da especialidade está nesse ponto. Então, eu não entendo como uma dificuldade tanto por ser mulher cirurgiã, mas talvez por ter ido para uma área que trata muito da saúde masculina, embora não seja só isso, é muito lembrada por isso, né? Eu nunca enfrentei nenhuma situação assim direta, pessoal, de dúvida de competência, né? E isso é uma coisa que eu trago para minha vida. Eu acho que a questão de ser mulher ou não, eu sempre ponho que eu acho que, antes de tudo, vem a competência do trabalho, né? E sem dúvida, para mim, isso é uma coisa que vai fazer com que a gente alcance cargos de chefia, de liderança, comprovando a nossa capacidade, né? Independente de gênero, quando você é um bom profissional, não tem nada que te tire do cargo, né? Se você é capaz. Então, esse para mim é o ponto principal, sabe, da conversa. É lógico que por sermos mulheres e minoria, a gente enfrenta algumas dificuldades, mas eu acho que um bom trabalho supera qualquer coisa. Sim. E relativo aos pacientes, nunca teve nenhum pessoalmente que tenha me dito, eu não passaria com você por ser mulher, mas é uma coisa que tanto na minha vida profissional quanto na vida pessoal é uma coisa que traz estranheza, né? E eu já recebi comentário no Instagram de paciente falando, muito legal, mas eu teria um pouco de vergonha. Mas na vida prática, eu vejo que alguns pacientes, eles preferem passar com um urologista mulher. É lógico que não é a maioria, mas você vê bem o perfil, você sabe, né? Identifica quando você está atendendo o paciente. Às vezes ele comenta alguma coisa, alguma insatisfação, e eu acho que esse é o ponto que a gente tem que abordar, né? Os nossos pontos positivos por sermos mulheres. Então, tem muito paciente que vem com a queixa, lógico, eu não estou generalizando, dizendo que todo homem é insensível, nem nada disso, mas por sermos mulheres, temos mais essa característica, né? De sermos melhores ouvintes, muitas vezes. Então, esse é um ponto que eu acho que diferencia muito o nosso trabalho, né? E alguns pacientes, às vezes por vergonha de estar em contato com outro homem, né? Essa questão do machismo, de se expor a outro homem, eles preferem passar em atendimento com mulher. E como somos poucas, né, às vezes eu identifico que é um paciente que já passou com uma outra colega urologista mulher, por algum motivo não passou com ela, mas passou comigo e não passa com um colega homem. Sim. E outra questão interessante, assim, que eu já recebi de comentário também, é de mulher dizendo, muito legal os seus vídeos, mas eu não deixaria meu marido se consultar com você. Olha, então, às vezes a gente... mulher sendo machista, às vezes a gente acha que, né, esse preconceito, que quer que seja, venha só dos homens, mas às vezes parte das próprias mulheres, né? Sim, muito interessante, não tinha pensado que isso poderia acontecer. E em termos assim das sociedades que vocês participam, né? Porque a Sociedade de Oncologia, ela tem feito alguns movimentos no sentido de fomentar lideranças femininas. Os últimos anos foram muito marcantes porque nós temos presidentes mulheres nesses últimos anos. E vocês têm percebido algum movimento nas sociedades de vocês, das suas especialidades? Como que tem sido isso? Ainda não. Na verdade, existe uma grande preocupação, né, da diretoria da SBCT em, digamos assim, reconhecer talentos femininos, né, e trazê-los para participar dos congressos, das aulas, de podcast, de treinamentos, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto, né? E existe assim uma tendência de querer que mais mulheres participem da diretoria,
participem dos vários grupos de discussão, dos vários, digamos assim, áreas de atuação do cirurgião torácico, né? Sim. Então, isso a gente percebe. Existe um pouco ainda, como, na verdade, como a Selene falou, né, a competência vence independente de qualquer resistência que você tenha, né, independente da origem dela. Então, eu acho que o grande ponto que as sociedades precisam nos ajudar, digamos assim, as mulheres a desenvolver, é no apoio àquelas que já, na verdade, têm, assim, são um expoente nas suas participações e permitir que elas realmente se manifestem e vão aos congressos como convidadas para palestrar, participar de cursos, né? Então, isso a sociedade tem feito, a SBCT tem feito, sim. Legal. Na Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem um departamento de mulheres urologistas, que é apelidado, conhecido como as orquídeas. Ai, que Então, legal. existem vários encontros só de orquídeas de urologistas mulheres. A gente tem um grupo no WhatsApp, que aí as já formadas, residentes, todas estão lá. E, assim, é um grupo que visa tanto apoiar e fomentar, né, a participação das mulheres nos eventos, seja em congresso, dentro da própria sociedade, nos cargos burocráticos, né, departamentos científicos. E também eu acho que é uma rede de apoio entre as próprias mulheres, né? Então, às vezes, de indicação... eu falo que é um grupo que, se você precisar de um cabeleireiro do outro lado do país, você vai conseguir, né? Que legal, então, um grupo unido. Tem muito, sabe, esse auxílio, todas sempre dispostas a ajudar, a indicar, preciso de uma urologista no Maranhão, né? Tem alguém? Então, é um grupo muito unido e é um departamento reconhecido e apoiado pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? Então, dentro da sociedade, a gente vê, sim, que tem esse apoio e essa convicção aí de que as mulheres, querendo ou não, né, independente, como a gente trouxe o dado de que hoje já mais da metade das médicas são mulheres, né? Eu acho que é inevitável que cada vez mais a gente tenha especialistas mulheres em todas as áreas, né? Sim. Muito bacana, assim, é animador, né? A gente perceber esses avanços e como as mulheres estão preenchendo esses espaços com muita segurança e justamente muito convictas da sua competência. Eu acho que uma coisa que acontecia muito não era necessariamente falta de competência, mas falta de convicção de que realmente se era capaz. Afinal, já tinha se ouvido tanto, né, que talvez as mulheres não pudessem chegar onde chegaram, que isso pode ter gerado ali uma pulguinha atrás da orelha, que hoje eu tenho a impressão até que essa união das mulheres na área de saúde, não só as médicas, todos os profissionais da área de saúde, ela trouxe essa segurança e essa convicção de forma que as mulheres estão cada vez mais fortes e mais tranquilas para realmente traçar suas trajetórias, suas carreiras com um pouco mais de segurança de que elas vão chegar onde elas merecem, né? Sim. E eu só queria comentar, né? A gente tem um grupo de mulheres na cirurgia torácica no mundo. Nossa, bacana. Então, existe um congresso que é feito a cada 2 anos das mulheres cirurgiãs torácicas. E o mais interessante disso é que, além de haver discussões, né, sobre as questões das dificuldades, né, que a especialidade e a área oferecem, também, além de discutir caso e uma apoiar a outra, existe também treinamento. Então, existem fellowships internacionais para quem termina a residência de cirurgia torácica e passando nos serviços de referência no mundo, nos Estados Unidos, na Europa. E esse ano o Brasil vai participar com esse fellow tendo um tempo no Einstein, por exemplo. Nossa, eu acho então, que nos últimos anos isso. É impressionante a velocidade de ações que surgiram nesse sentido. Eu percebi que realmente foi uma coisa exponencial, muito rápido mesmo, em pouco tempo. Um tema que está latente na minha vida agora, porque eu estou gestante, né? É a questão justamente da maternidade. Imagina. Da maternidade da mulher cirurgiã. Eu, como oncologista, eu tive muito apoio do grupo que eu faço parte, mas eu imagino que se eu não fizesse parte de um grupo, teria sido um pouco mais desafiador. Na nossa área, na oncologia, nós temos uma carteira de pacientes, né, que acompanha conosco e geralmente com grau de afinidade bastante importante,
onde nem sempre é fácil a gente terceirizar esse cuidado para alguém desconhecido, né? Como eu trabalho em grupo, eu tenho essa facilidade. Mas, além disso, existe também uma questão financeira, né? Da gente saber como que a gente vai se virar nesse período. E existe ainda, às vezes, uma sensação de que o mercado talvez veja a mulher como um problema em relação à maternidade, porque, de certa forma, ela pode se ausentar por alguns meses, ela pode gerar algum custo, né, sem necessariamente gerar alguma produtividade. Vocês já tiveram vivências pessoais ou de colegas onde vocês viram que a maternidade se tornou talvez uma questão? Entre as cirurgiãs de tórax, né, a gente percebe que a maternidade é um desafio de maneira geral, né? Um exemplo muito fidedigno é que em Campinas nós somos em 4 cirurgiãs torácicas atuantes e de nós 4 só uma tem filho. E essa que tem filho, ela não tem consultório. Olha. Né? Claro que existem outras particularidades das circunstâncias de vida dela que talvez tenham levado a essa escolha. Mas quando você é de uma especialidade que demanda uma presença muito grande em hospital, em que você tem urgência, em que você precisa estar muito disponível, a maternidade acaba sendo um ponto um pouco difícil de ser vencido, né? Eu tenho colegas, por exemplo, em São Paulo, que tiveram a felicidade de estar num grupo e o fato dela optar pela maternidade e durante a gestação, ela teve o apoio de todos os colegas da equipe dela e ela conseguiu passar o período do puerpério em casa com a criança com a maior tranquilidade. Sim. Existem histórias de colegas que trabalharam e operaram com um barrigão até praticamente dar à luz e tiveram que voltar rapidamente a trabalhar justamente porque não tinham uma rede de apoio, ou porque era a única cirurgiã torácica da cidade, do serviço, Sim. ou porque não trabalhava num grupo coeso, ou não tinha esse background para poder se dedicar a esse momento. Então, são várias histórias e depende muito das circunstâncias locais. Sim. Né, que a gente percebe isso. Mas a maternidade, na minha maneira de ver, não deveria ser um empecilho. Né? Mas se você não trabalha num grupo, e aqui em Campinas, por exemplo, os cirurgiões torácicos não trabalham em grupo. Né? Praticamente, nós nos ajudamos, mas cada um tem a sua rotina de trabalho. Sim. Então, isso torna um pouco mais difícil essa questão. Mas em São Paulo, por exemplo, em que as pessoas trabalham em grupo, isso fica um pouco mais fácil de ser conseguido de uma maneira tranquila. Mais natural, né? Eu também não tenho filhos, né? Não passei por essa experiência, mas eu tenho a mesma visão de que é possível você levar a maternidade desde que você tenha o apoio do grupo, né? Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo que eu sou a única que não tem filhos, né? Então, o que a gente entende é que o grupo sabe, né, na pele o que é passar por uma maternidade ou uma paternidade, né? Então, realmente... Tem outras mulheres? Não, eu não sou tem. a única Tá. mulher. Então, mulher urologista e com filhos, não conheço muitas. Mas realmente a única saída que eu vejo, né? Porque eu acho que, embora sejamos mulheres, né, temos, né, espaço para ter cargos assim como os homens, a biologia nos torna diferentes, né? Então, Sim. é necessário essa questão da gestação, né, do puerpério, atenção ao filho. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente encarar isso também, né? Uma coisa me preocupa um pouco, assim, eu já escutei algumas falas que eu percebo que as pessoas se perdem um pouco. Por exemplo, eu já escutei falas do tipo, lutaram tanto para chegar onde chegaram e agora querem ter filho. Mas, gente, vejam, nós não lutamos para virar homens, né? Nós lutamos para que a gente pudesse desempenhar a nossa profissão com igualdade de oportunidades, reconhecimento e, eventualmente, até remuneração, né? Sim. Porque eu acho que isso é um ponto que a gente ainda está batalhando para atingir um certo equilíbrio. Eu vejo algumas diferenças.
De oportunidades de ascensão e de remuneração ainda entre homens e mulheres dentro dos serviços. Não necessariamente só na minha área, mas em outras áreas também. Vocês percebem isso na rotina de vocês? Quando você está inserida num serviço que não seja SUS, por exemplo, né? Você percebe que ainda os cirurgiões torácicos homens são mais procurados, têm um volume de atendimento maior, principalmente, e recebem mais indicações do que as meninas, digamos assim. Tá. Né? Isso, em parte, porque são os mais velhos, os mais experientes, então é natural que eles tenham esse volume, né? Mas, em parte, é porque a gente também é composta por uma população que vai escolher um cirurgião e ele tem um homem, né, e tem uma mulher. Então, tem pacientes, por exemplo, que vêm ao consultório e que não comentam nada sobre se sentir desconfortável por ser atendido por uma mulher. Tá? Mas, por exemplo, quando a gente está de plantão à distância de alguma instituição e você é chamado... Hoje, bem menos frequente do que antigamente, a gente ouvia, mas é a senhora que vai me operar? Quem que é o cirurgião? É isso que eu perguntava. Vocês já ouviram essa frase? Eu já ouvi essa frase. Quem que é o cirurgião? Quem é o cirurgião? Porque eu já ouvi quem é o médico. Eu falei, no caso, a médica sou eu. Mas, assim, essa frase machuca um pouquinho. Isso, assim, incomoda, né? Sim. Mas eu já ouvi isso algumas vezes, né? Porque o paciente foi ao pronto-socorro e chamaram quem estava no plantão. Ele não escolheu, né? Sim. Então, nesse momento, às vezes, tem paciente que, os mais velhos, né, os mais jovens, a gente não vê isso, mas pergunta, mas é você mesma que vai me operar? Hoje, menos frequente, mas, eventualmente, Sim. Isso pode acontecer. Isso é um ponto. Né? A outra coisa muito interessante, assim, na questão do cirurgião e nessa rotina toda, é que existem trabalhos já demonstrando que o paciente que é operado e cuidado por uma mulher tem uma melhor evolução no pós-operatório do que quando ele é cuidado por um homem. Porque talvez a mulher tenha assim, uma dedicação maior, até por uma questão de ter um instinto mais protetor, mais maternal, né? mais cuidador, mais detalhista. Então, existem trabalhos científicos mostrando que, embora talvez você... no seu período de afastamento por uma maternidade ou porque você vai cuidar do seu filho, você não tem a produtividade, mas no momento em que você está ativa no seu grupo, você entrega melhor resultado. Você entrega maior envolvimento com o paciente, e justamente por você ser mulher, né? Porque é muito mais tranquilo uma mulher tocar o paciente de forma carinhosa, de abraçar, acolher, do que por um homem, por exemplo. Né? Às vezes pode até ser mal interpretado. Né? Eu acho que eu sou uma otimista crônica. Eu realmente tenho a impressão que essa mudança de cultura que vem acontecendo gradualmente, ela vai vir acompanhada de evolução, de remuneração, de representatividade. Acho que a gente tem que se manter unida, porque a mulher, historicamente, tinha uma coisa assim, de ser um pouquinho mais, às vezes... muito menos unida do que hoje, né? Talvez uma certa competição que a gente vê que não chega em lugar nenhum. E hoje a mulher se unindo, convicta do que ela pode desempenhar, né? Acho que a gente tem até dados científicos para embasar, como a Lúcia trouxe. Então, não restam dúvidas, né? Que o caminho está claro e a gente vai trilhar, a gente vai passar por ele. Isso me traz, nossa, fico até arrepiada, me traz uma alegria enorme, porque apesar de com certeza ter passado por menos desafios que a Lúcia, a gente vivencia muita coisa na nossa rotina, mas sem dúvida estamos num lugar muito melhor. E estou ansiosa para ver onde ainda vamos chegar. E queria agradecer demais vocês, dá vontade de ficar, dá vontade de ser só o pontapé inicial, e talvez a gente recapitular numa próxima, novos temas, abordando esse assunto, né, trazer novas colegas, mas fiquei muito contente com a participação de vocês e animada.
E é isso. Se tiverem alguma coisa para falar, para encerrar, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu queria agradecer o convite, adorei essa troca de experiência, eu acho que foi muito bacana, principalmente por sermos de gerações um pouco diferentes, né? Então, só comprovou que realmente gerações, né, prévias abriram as portas e eu concordo com você, também sou otimista. Eu realmente acho que chegamos no ponto de que talvez não exista mais uma diferença de gênero, né? Que a gente realmente esteja aqui para provar o nosso valor enquanto ser humano, não enquanto homem, enquanto mulher. Eu acho que esse é o mundo ideal, respeitarmos as diferenças biológicas, porque sim, obviamente elas existem, né? Mas que a gente possa exercer os cargos que a gente quer. Sim. Eu gostaria muito de agradecer o convite, me senti bastante honrada. Para mim é uma satisfação muito grande, pessoal, de ver cada vez mais mulheres na área cirúrgica. Com muito prazer que hoje eu opero, a anestesista é mulher, a minha colega dividindo o campo cirúrgico são 2 mulheres. Então, era uma coisa que a gente não tinha antes, mas o prazer vem no sentido de que as fronteiras não existem mais, né? Como a Selene comentou, na verdade é uma questão de competência, de qualidade, de trabalho, de entrega, e você perceber que isso vai abrindo os caminhos e que você pode ser o que você quiser ser. Hoje em dia, as meninas e os meninos podem escolher aquilo que está no seu coração, né? Fazer aquilo que gosta, que sente prazer. E isso é muito bom. Então, eu fico muito grata e muito feliz, porque assim, é muito bom a gente ver que essas fronteiras estão se esvanecendo e que as pessoas vão ser realmente livres para escolher, né? Sim. Lúcio, queria encerrar agradecendo muito a sua geração que fez tudo isso por nós, sem dúvida. Que lutaram muito para a gente hoje poder se sentir feliz e representada nas nossas áreas. E contamos com vocês aí para os próximos desafios. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes e até a próxima. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.